Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma história. Como sempre, os agradeço com vossa companhia, vosso carinho e graças por assistir a minhas histórias e meus vídeos. Já, hoje em dia vos trago uma história, já em el sentido de algunas que eu deixei acá. Durante el vídeo vou deixar acá os links para que possam fazer o rastreio de algumas histórias del mesmo sentido. E o título de hoje é Me Namorei por Internet. Vamos para el banner e já volvemos para a história. Olá amigos, então sem mais preâmbulos, sem perder mais tempo, vamos para a história do dia. Conforme os comentei antes del banner, pero aproveito para repetir lá cá. O título do dia se chama Me Namorei por Internet. Vamos para a história. Olá a todos, me chamo Amélia e tenho 51 anos. Em 2001, quando tinha meus 30 anos, parti a Espanha porque havia encontrado trabalho em uma empresa norte-americana em el área de relações públicas. Eu sou periodista e estava bastante aburrida da rotina em Bogotá. Quando levava um mês allá, me chegou um correio a minha bandeja de entrada, era de um tal Antônio. Quando o abri, e solamente tinha escrito: "Olha, tu também pediste tu carta astral em grupovenus.com. Me chegou um listado de 10 mulheres com as que tenho compatibilidade e contigo me parece quase 90%. Por esse motivo, te escrevo. Eu, agora Amélia, já? Eu, ao princípio, o encontrei um pouco estranho, pero como estava lejos, não me deu medo de seguir a corrente. Assim que lhe contestei, e esse foi o início de uma relação de 8 meses à distância, sem ver-nos nem conhecer-nos em persona. Passámos horas e horas escrevendo nos correios. Antônio era bueno para isso. Escrevo muito e eu também. Hablávamos de la vida, de nossas vidas, de nossos interesses, de música, de política, etc. Coisas cotidianas, todo lo escrevia. Empezámos a ter, ou melhor, redatávamos um livro cada vez que nos contactávamos, de cenas de horas diárias, empezámos a ter muita química e nos deixávamos levar. Los dois nos involucramos um montão. Em essa época não havia redes sociais, nem celulares com câmara. Nada, só podíamos falar através do correio ou então por telefone. Assim que, a única imagem que eu tinha dele era de uma foto que ele me havia enviado. A verdade é que não o encontrei tão guapo ao princípio, pero ele era um artista para escrever e isso me seduz, solamente com suas palavras. Suas cartas eram uma espécie de poemas que me hacía sentir mariposas em la guata. Assim passou o tempo e nossa relação foi crescendo. Em esse entretempo, a mim me derivaram a México e seguimos mantendo-nos em contacto por correio. Até que um dia decidiu chamar-me por telefone. Me acordo perfeitamente desse momento. Estava na oficina e sonou o telefone. Contestei e não podia crer que era ele. Tendo uma voz de locutor de rádio que é para derreter-se. E quase me morri. Me pus como uma tonta e não fui capaz de articular uma sola palavra. Foi todo muito guai, porque uma coisa era comunicar-se por mail, sem uma resposta automática, e a outra era conversar diretamente. Me senti como uma cabra chica que estava dando seu primeiro beijo. Desde esse momento não parámos de falar. Creio que com toda essa plata que gastamos em chamadas internacionais, poderíamos haver-nos comprado na casa. É que nessa época lá as chamadas internacionais e de larga distância custavam uma fortuna. Me acordo que nessa época me mandou um vídeo em VHS. Creio que lo vi mínimo umas 500 vezes. Se havia filmado a ele mesmo, hablando-me, mostrando-me sua casa, haciendo-me parte de sua vida. Foi impressionante ver por primeira vez a la persona com a que levava hablando há meses. Ele era real e não só em uma foto. Agora tinha também um vídeo. Me terminei por aprender de memória todo o que ele dizia, com tantas vezes que eu
he visto el vídeo. Queria saber como se movia, seus restos, sua mirada, todo. António tocou fibras em mim que nenhum ser humano havia logrado antes. Eu sou muito de guata e intuitiva e sabia que tinha que arriesgar-me. Ninguém de nós dois questionamos as intenções do outro. Hablávamos de estar enamorados, hasta las patas. Haberlo encontrado a ele foi como um sonho e não queria desaproveitar esta oportunidade. Assim que decidi volver à Colômbia para quedar-me com António. Regressei um dia 3 de dezembro e esse mesmo dia quedamos de juntar-nos. Ele é super romântico e planeou que nosso encontro fuera em el restaurante La Fragata Giratoria. Foi como na película. Por casualidade, cada chegou por ela outro extremo e nos encontramos ao centro do restaurante. Abraçávamos sem poder despegar-nos. A los dois nos caíam as lágrimas nesse momento. Não podíamos crer que nos podíamos tocar nesse minuto. Esperamos tanto tempo para poder fazê-lo. Estivemos quase 3 anos juntos. Pero não resultou. Por algo foi super doloroso para ambos. Eu creio que um de nossos erros foi haver idealizado tanto a nossa relação. Nos separamos, pero durante 6 anos tivemos nossos encontros amorosos. E em um desses quedei embaraçada. Pero lo perdi e foi muito doloroso perder a minha bebê. Estava embaraçada e perder meu bebê foi muito mais doloroso que perder meu amor com António. Essa pena isso que nos volviéramos a unir como uma pareja e decidirmos volver a tentá-lo. Agora temos um filho maravilhoso de 5 anos. Sempre hemos pensado que tudo o que vivimos é necessário para estar juntos. Hoje em dia somos uma família infinitivamente feliz. Para que se diera nossa relação, influiu o hecho de haver estado lejos. Pero a distância sensibiliza muito mais as pessoas. Uno necessita estar em contacto, poder desahogar-se e compartilhar. Não sei se lhe hubiera respondido el mail em nosso contexto, pero lhe agradeço a la vida por haver-me traído em el momento perfeito. Eu lo necessitava. Creio que se não houvesse sido por internet, nossa história jamais houvesse existido. António e eu somos de mundos e realidades totalmente distintas e opostas. Não teníamos de onde topar-nos, pero creio que ele é o ángel que eu necessitava em minha vida. Pero la web não discrimina e graças a isso nossas vidas se encontraram e hoje em dia somos uma família feliz. Muito bem, e acá termina a história de Amélia e António. Como ela disse lá na internet, não discrimina. E quem está disposto a abrir seu coração e decide amar em qualquer momento, ele aparece lá nada. Claro que, como ela também disse e muito bem, como eles são de mundos distintos, possivelmente em lá a vida real, sim lá a internet, não se haviam encontrado ou juntado. Pero, como ela estava lejos e abriu essa ventanita chamada de internet, surgiu tudo isto e, graças ao universo, aí estão eles juntos, com um filho de 5 anos e vivendo felizes. É o que contam hoje em dia e é o desejo que eu os deixo a vocês também. Sejam felizes. Hagam o que hagam, que sejam em prol de vossa felicidade e sempre sejam felizes com vossas decisões. Já, amigos, espero que tenham gostado da história. Como sempre, os pido, compartam a história. Subscrevam ao canal para seguir acompanhando as histórias que eu vou postando 2 a la semana, lunes e viernes, e nos vemos em um próximo vídeo. Já? Um beijo grande, sejam felizes. Tchau!